Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal JTH Fishing, desta vez com um novo formato, não é? Digam depois o que vocês acham. Eu vou fazer agora uns quantos vídeos mais focados para a malta que está a começar a aprender ou que quer se iniciar nesta pesca de caiaque. Uma das maiores dificuldades que eu senti, que ainda sinto, é quando quero fazer alguma coisa na pesca nova, que eu não sei, é conseguir encontrar efetivamente informação suficiente ou saber o que é que eu hei de fazer, pequenos pormenores que me possam ajudar para conseguir ir atrás dos peixes, e é nesse sentido que eu vos quero ajudar. Vou começar agora com a rainha do nosso Rio Tejo, que será a corvina, e é com a pesca da corvina que vamos começar, no sentido de poder-vos indicar como é que eu faço a nível de montagens para poder ir atrás das corvinas, está bem? Ora bem, eu na minha montagem, quando vou às corvinas, utilizo linha diretamente do carrete, portanto linha multifilar 0,35. Nesta linha eu coloco uma pérola, uma boia, qualquer coisa que me possa proteger a ponteira da cana. Isto porque nós estamos a pescar a 8, 9, 10, 15 metros de profundidade, estamos já a fazer jigging, e ao recolher a amostra cria uma certa tensão na linha e a cana acaba por dobrar e quase que toca na água. Nós estamos a recolher, podemos não dar conta e entretanto a amostra chega, bate e parte, entra dentro da ponteira e parte a ponteira. Portanto, isto serve para protegermos a ponteira da cana. De seguida, o que eu faço é, com um distorcedor grande, eu faço um nó palomar. Este nó palomar é ideal, a meu ver, para unir multifilar a distorcedores ou a anzóis, portanto tudo o que tenha uma argola em metal, este nó será, a meu ver, o ideal. Como se trata de multifilar, não será necessário, portanto, umedecer o nó. Assim. Agora, de seguida, o que é que eu faço? Com um mono de boa qualidade, tem que ser, afinal de contas, estamos a falar de corvinas de 50 kg, não é? Um mono 0,60, portanto, neste caso dará para 24 kg, mais do que suficiente para sacar uma corvina de 50. Um mono de 0,60 eu tiro cerca de 40 cm. Para poder fazer os nós, tiro um bocadinho mais, mas interessa-me depois no fim ficar com cerca de 40 cm. E faço um nó nesta ponta, o nó uni, e o intuito deste pedaço de mono, assim mais grosso e tudo, é para manter a amostra sem estar enliado no fio. Portanto, não esquecer de molhar o nó, puxa, e tá bom. Portanto, isto porquê? O que é que acontecia quando eu ia pescar e fazia a ligação direta do multifilar à amostra? Eu estava a pescar e com a ação de jigging, a maior parte das vezes, ou várias vezes até, o que acabava por acontecer era isto. E a amostra acabava por não estar a pescar e eu continuava a fazer jigging e sabe-se lá quanto tempo é que eu estava a fazer isto, não é? Portanto, a perder tempo. Isto não me acontece quando eu coloco estes 40 cm de mono mais grosso. Portanto, a amostra está sempre a trabalhar e eu não estou preocupado com o facto de elas estarem a aliar-se na linha ou não. Novo swivel grande, distorcedor, não é? Novamente o nó uni. 1, 2,
aperta, molha, aperta, puxa, aperta-se. Eu de seguida vou-vos mostrar como é que eu faço para calibrar a embreagem, e ao fazer esta calibração vou pôr à prova todo o sistema e vai tudo apertar. O que eu faço agora? Coloco um distorcedor não, coloco um clipe de engate rápido. Porquê? Isto dá imenso jeito para podermos testar uma série de amostras, uma série de cores, uma série de formatos das amostras que estamos a usar. Isto permite-me, em cima do caiaque, que não é o sítio mais fácil para fazer as coisas, a qualquer altura, trocar a amostra, estar a pescar, recolher, experimentar outra cor, experimentar outra amostra e estou a pescar outra vez. Certo? Bom, pessoal, a seguir o que eu faço é, para calibrar a embreagem da cana, agarro um garrafão de 5 litros, arranjo um pedaço de fio que aguente, coloco aqui no clipe, vou apertando aos poucos até começar a querer levantar o garrafão. Quando ele fizer isso, eu sei que ele está com uma força de 5 kg. Já começa a querer levantar. Ele já começa a querer levantar. Mais um, deixa lá ver. Já começa a levantá-lo. Portanto, eu sei que a cana agora está calibrada à volta dos 5 kg. 5 kg. 5 kg está longe do ponto de ruptura de qualquer um dos materiais que eu usei, tanto dos distorcedores, como da cana, como da linha, das várias linhas. Tudo isso aguenta mais de 5 kg. Agora, para um peixe ter 5 kg agarrado pela boca, constantemente a fazer força, é muito. Portanto, o peixe até aos 5 kg ele aguenta, a cana aguenta. Se eu fizer mais do que 5 kg, a linha sai. Porque é que eu calibro a minha embreagem assim de uma forma mais agressiva? A meu ver, quanto mais depressa se tirar um peixe daquele tamanho da água, mais seguro nós estaremos, menos hipótese haverá dele fugir. Isto porquê? Há quem diga, e não deixa de ter alguma razão, mas esta é a minha teoria. Há quem diga que não se deve apertar tanto com o peixe e lutar mais tempo com o peixe, porque ele pode estar mal preso e consegue-se tirar o peixe. Eventualmente pode ser assim. A minha teoria é: o peixe está preso por um anzol. É um anzol considerável, é um anzol grande. Este anzol engata no peixe e, com a força que a corvina faz, para frente, para trás, para lá, está sempre a fazer isto. E o que vai acontecendo é que o furo que está na boca, na corvina, vai aumentando, vai alargando, vai aumentando, vai alargando. A corvina, no meio de tanta cabeçada, no meio de tanta volta, tanta curva, tanta força que ela faz, às tantas somos capazes de estar 40 minutos a lutar com o bicho e de repente soltou-se. Depois, porque é que saiu? Saiu porque foi demasiado tempo. Portanto, daí eu calibrar o meu carreto quando vou às corvinas
para 5 kg. Quando estou, é para tirar o peixe cá para fora, ponto final, parágrafo. Eu faço, é suposto ela comer, portanto é suposto estar dentro da boca dela e siga cá para fora. Pessoal, em relação à cana, uma cana topo de gama e uma cana normalíssima, 25, 30 euros. Cana topo de gama é mais sensível, sem perder a força, sem perder a resistência, sem perder aquela energia toda que nós precisamos para tirar um peixe mais rápido. Mas basicamente é a sensibilidade. Uma cana menos cara, mais em conta, não tem tanta sensibilidade, ou poderá não ter tanta sensibilidade. Para começar, para a malta que está a começar, é o suficiente. Se não estejam preocupados, ou não vou à pesca porque ainda não tenho aquela cana XPTO, custa 200 euros, mais o carrete custa outros 100 euros, para nada disso. Agarrem, água com ele, não interessa. Água, pescar e vamos tirar primeiro uma corvina para ver. Se a cana se partir toda na primeira corvina, ok, então deixa-me cá ver outra coisa. Mas o mais provável é isso não acontecer. Vamos para a água, vamos tirar um peixe, vamos tirar 2, 3, 4, 10 peixes, ok. Já fiz os erros que tinha que fazer, já percebi como é que isto funciona para mim, já percebi como é que isto me dá mais jeito a mim. Então agora vou investir um bocadinho mais para poder sacar aquele peixe de forma mais eficiente, mais rápido, o que for, que funciona para nós. Está bem? Pronto, pessoal, espero ter ajudado. Se efetivamente vos ajudou, se digam-me qualquer coisa nos comentários, para eu saber também se vale a pena continuar com este tipo de formato de vídeo. O resto já sabem, um likezinho, um comentário, uma partilha e subscrevam se ainda não o fizeram, está bem? Pessoal, vemo-nos na água. Até à próxima.